Olha só que interessante, aqui está a Terra que eu falei para vocês lá rodando, uma parte clara, uma parte escura. A gente, nós, espécie humana, a gente é dependente de luz para sobreviver, né? Se você apagar tudo, ficar tudo escuro, você não consegue sobreviver. Especialmente, imagina a gente lá na época das cavernas, lá no começo, nossos ancestrais. Se eles saíssem da caverninha lá para caçar durante a fase escura, tudo escuro, muito provavelmente você ia ser caçado, porque você não ia ver animal maior do que você te caçando, certo? Então, nossos ritmos sincronizou com o ciclo claro-escuro da Terra. Ou seja, quando você tem sol, por exemplo, igual aqui, alguns hormônios, algumas variáveis rítmicas são secretadas para que você vá caçar. Então, por exemplo, aumenta a sua temperatura corporal, aumenta o seu cortisol, aumenta seu metabolismo, aumenta a sua atividade muscular, reduz a sua fadiga e aumenta a sua fome, então a sua vontade de buscar alimento. Quando você acaba de acordar, o que acontece? Você vai tomar um café. Inclusive, você elimina peso extra, né? Você elimina urina, você elimina fezes, o que tiver extra ali. Por quê? Porque você tem que sair da sua caverna para caçar. Isso é um bom momento para você caçar animais menores do que você e não ser caçado por animais maiores, porque você está vendo, tem luz. Então a sua atividade inclusive neuronal e hormonal, foi sincronizada para caça na fase clara. Quando chega a fase escura, tudo vai diminuindo, né? Dá um cool down, assim, vai diminuindo, sua temperatura vai caindo, o seu metabolismo vai caindo, o cortisol plasmático também vai diminuindo, essa fase aqui, ó, o começo dessa parte cinza aqui da noite. A única coisa que aumenta é a melatonina, porque a melatonina é o hormônio da noite, o hormônio darkness, né? O hormônio que avisa todos os órgãos, seja no fígado, seja no cérebro, seja na pele, seja o pâncreas, seja o pulmão, o controle respiratório, o controle cardíaco, que é noite fisiológica. Então aquilo vai reduzindo algumas funções. E aí você começa a bocejar, o seu balanço entre oxigênio e CO2 também diminui, vai alterando, e você começa a ter a sonolência. Desliga seu fisiológico, o seu cérebro só começa a trabalhar, mais do que até durante o dia, mas o seu corpo ali entra em repouso. Para quê? Para que na fase escura, onde você não está apto a caçar, você recupera suas energias. Quem está sincronizado com esse ciclo claro-escuro, beleza, está saudável, tudo bem. O que acontece quando você está com um processo inflamatório crônico, uma sepse, ou algum problema onde você tem um dessincronismo dessas variáveis fisiológicas? Ou, por exemplo, quando você está muito tempo acamado na UTI. Se você olhar aqui a curva do cortisol plasmático, após 4 da manhã, mais ou menos, ele começa a subir, numa pessoa saudável normal. 4. E vai subindo até as 10 da manhã, por exemplo. O seu vaso sanguíneo, a sua força de contração do seu coração está adaptado para essa pressão mais alta nesse horário, porque estão sincronizados. Se caso você desincroniza e esse cortisol plasmático, por exemplo, está alto no começo da noite, e seus vasos, por exemplo, não estão preparados para receber isso, essa pico de pressão, pode sim aumentar a probabilidade de você ter um microderrame durante a noite, por exemplo. Ou se você ter um infarto durante as primeiras horas do dia, onde a sua pressão atinge um pico grande. Tem alguns cardiologistas que até comentam, né? De forma, assim, engraçada, mas didática. Se você passou das 10 horas da manhã e não teve um ataque cardíaco, a sua probabilidade de morrer até o final da tarde diminui bastante. Então a resposta é essa. Na UTI tem um dessincronismo desses ritmos e quando chega durante a noite, alguns processos pioram o quadro inflamatório. E aí se o indivíduo está ali muito crítico, a probabilidade de ele vir a óbito aumenta. Lógico, existem outros fatores, mas esse é um dos fatores.